26 de fevereiro, seja muito bem-vindo ao plano anual de leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós leremos Deuteronômio 3 e 4. Vamos lá? Os israelitas derrotam o rei Og. Moisés continuou: depois fomos na direção do norte até a região de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso como foi contra Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argobe, a terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades. Todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós a destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seom, rei de Esbom. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis amorreus, na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamaram o monte Hermon de Sirion, e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e todas as regiões de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Rafaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento, por 1,80 m de largura. De acordo com a medida usada naquele tempo, a cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. As tribos israelitas a leste do Jordão. Moisés continuou: depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroer, na beira do vale do rio Armon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade a toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argobe. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra de Refaíns. Aer, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobe, isto é, Bazã, até a fronteira com Gessur e Maacá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e para as tribos de Ruben e de Gade, dei o território que vai desde a região de Gileade, na direção do sul, até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Foi nessa ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade e a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus lhes deu essas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios, para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres, as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui na cidade que já dei a vocês. Ajudem seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor, nosso Deus, está dando a eles a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar a morar na terra que eu lhes dei, aqui a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse: você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Seom e Og? Pois é isso mesmo o que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Deus não deixará Moisés entrar em Canaã.
Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, eu sei que começastes a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu e na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica ao outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo e não atendeu ao meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba ao monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista dessa terra que você está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Capítulo 4. Moisés aconselha o povo a ser obediente. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que lhes estou dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos que depois escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. Aviso contra a adoração de ídolos. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos para que eles o adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o Rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Eu não vou atravessar o Rio Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor, nosso Deus, fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor, nosso Deus, é um fogo destruidor. Ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus isso é um pecado grave, e ele ficará irado com vocês.
Chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, se adorarem ídolos. Vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês no outro lado do Rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o encontrarão, se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. E no futuro, quando estiverem dificuldades e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus, e obedecerem aos seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história, desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu ou ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando no meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu me tirar do meio de outra nação, um povo, para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força. Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu e na terra, Ele lhes mostrou um grande fogo e do meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês. E Ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês. E assim deu a vocês as terras daquelas nações, onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto. Somente o Senhor é Deus lá em cima do céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor, nosso Deus, está lhes dando para sempre. As cidades para fugitivos. Depois Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do Rio Jordão, para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esse homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto do Planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, no leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. O segundo discurso de Moisés. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região leste do rio Jordão. Esta terra era de Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra. Fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bazã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses 2 reis amorreus a leste do rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroé, que fica perto do vale do rio Arnon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do rio Jordão até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Uau! Mais uma vez Moisés está repetindo aquilo que Trazendo, né, já havia falado antes, com o intuito sempre de trazer a memória. tudo que Deus fez, né, pelo povo. Eu queria falar de algo muito específico aqui, não sei se vai ser a mesma coisa que você vai escolher. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos ídolos, né? Porque a palavra de Deus ela é tão clara, ela é tão precisa quanto a isso. O quanto que Deus tem ciúme de nós. Imagine que Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E isso é muito mais do que adorar a Ele. Porque o relacionamento faz com que a gente o adore. É impossível você se relacionar com Deus, conhecer a Deus e, consequentemente, não adorá-lo. E muitas vezes as pessoas invertem a ordem, né? Deus nos criou para adorá-lo. A adoração é uma consequência do relacionamento, conhecê-lo, né? De conhecê-lo.
aqui no 25, né, deixa bem claro, né, não cometa o erro de fazer ídolos para Deus, isso é um pecado grave e ele ficará irado com vocês. Deus sempre é muito claro a você colocar coisas, pessoas, mesmo imagem de escultura no lugar dele. Isso para Deus realmente, durante toda a Bíblia, até aqui, nós estamos lendo, eu creio, até o final, que é assim mesmo que a gente aprende na palavra, né? Ele demonstra a antipatia, a intolerância dele com pessoas que o colocam com situações no lugar. E qual foi o pior pecado do povo de Deus? Adorar ídolos. Adorar ídolos. Essa foi a consequência do povo de Deus ter estado debaixo de jugo peleja, né, de outros povos, de ter saiu do Egito, foi para a Terra Prometida, adorou outros deuses, aí foi para a Babilônia, para o cativeiro. E aí eu só queria, dentro do que você já falou, que já foi bem abrangente, evidenciar que nem sempre esses ídolos são as imagens. Muitas vezes as pessoas idolatram uma... Hoje em dia é o que mais acontece, né? Idolatram uma... Muitas vezes dos cristãos. Sim, a gente até fala, né, que essa porque questão da idolatria é relacionada somente a uma pessoa específica, a uma religião específica. Geralmente a pessoa prega, bate em cima daquilo, né, e vive aquilo que a imagem de escultura, né, Deus aí traz tudo para a imagem de escultura, para a religião tal, X, Z, quando às vezes dentro da casa dele, às vezes com a situação ali dentro, ele coloca um cônjuge no lugar de Deus, ele coloca coisas materiais no lugar de Deus, né, a casa, o carro, o dinheiro. Então tem muitas coisas hoje que são deuses, né, com D minúsculo, na vida de pessoas hoje em dia. Eu li uma frase muito interessante que dizia assim: nenhum sucesso justifica a perda do relacionamento com Deus. Mas não justifica mesmo, porque você vê, às vezes conhece muitas pessoas, né, que tem tudo e não tem nada, né? Você percebe a pessoa, a gente poderia estar... Tem tudo, mas não é feliz. Quantas pessoas a gente vê, né? Pessoas com fama, pessoas com bens materiais, às vezes uma família assim, que você olha, né? Assim, você, né, tem tudo ali, mas não tá perdido, não se acha. E isso não só acontece lá fora, isso acontece muitas vezes no meio do povo de Deus. Acontece, né? Eu quero falar de um ídolo aqui bem rapidinho, que é uma coisa muito comum na atualidade. É um ídolo chamado culto à aparência. Nossa, pai. E é a geração. Eu nunca vi algo tão latente como a gente está vendo hoje. A gente vê isso muito evidente nas redes sociais, né? Aquele culto à imagem. E muitas vezes as pessoas estão passando uma imagem, cultuando uma imagem que não é a verdade. Não é verdade. Que é o culto à acaba aparência. Virando um Deus. Um Deus. A necessidade no lugar de Deus, né? De passar uma imagem que não é verdadeira. Aí toma ali o tempo dele, toma... E por que é errado? Porque o que é um ídolo? O ídolo é tudo que é uma mentira. Porque Deus é a verdade, só existe uma verdade. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de todos nós. Todos nós. Em nome de Jesus. Só para fechar, aqui Moisés repete, né? Por causa de vocês, Deuteronômio 3, 26. Mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo. Não atendeu meu pedido, ele repetiu, né? Parece que ele estava... Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Ou seja, ele insistiu com Deus, né? Deus ouvia ele todo o tempo, né? O povo pecava, ele pedia, Deus fazia por ele. Ele falou: vou pedir por mim agora, mas eu vou pedir por ele. Mas quando você lê essa parte aqui, eu fiquei emocionada. Deus assim, disse: porque não, chega. Eu fico imaginando tudo que ele passou para poder entrar na Terra Prometida. Mas a gente volta e entende, né? Quando a Bíblia diz ali para trás, acho que no livro de Números, né? Que Moisés, Números não, acho que antes, ele era um homem manso, né? Foi Números. Mais manso da terra, porque tem que ser muito manso, meu irmão. Porque passou tudo que ele passou, ele se colocou na frente do povo, na defesa com Deus, na intercessão. Ele era um intercessor, ele era um pastor intercessor. Ele lutou assim, com Deus o tempo todo, protegendo o povo de Israel, né? Que era algo que Deus colocou nessa situação, né? E na hora que ele foi pedir algo pra ele, meu irmão, Deus falou: chega, você não fala mais nisso. Você não dá um negocinho assim, fala a verdade. Foi exatamente o que eu senti. Porque eu fiquei pensando assim, tudo que ele fez. E eu atento para uma questão muito importante aqui.
Por que Deus não deixou ele entrar lá? Por que Deus não deixou ele entrar? Porque ele deu ouvido ao povo. Mas Deus não podia ter deixado ele entrar. Pois é, Deu uma entradinha rápida, morresse lá dentro. Mas porque ele deu ouvido ao povo. E Porque, como você vê Deus aqui nessa porque situação? Deus já tinha falado para eles que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Você acha que Deus se Gente, magoou olha, com o posicionamento de Moisés? Cada vaca dava de 70 a 80 litros de leite. O mel escorria da rocha. No Vale de Escole pegaram um cacho de uva que 2 anos Não, e diante de tudo que Deus já tinha feito, diante de todos os livramentos e vitórias que Deus tinha dado, como é que vai dar ouvido ao povo que não vai pegar a terra, já está na beirada da entrada da terra? A gente até vê Deus falando, vai, envia os espias para espiar a terra. Mas Deus falou isso porque o povo já queria ir. Moisés, você quer mandar? Então mande. Mande. Até não precisava ser espiada. Porque eles já sabiam. Porque Deus já tinha falado. Mas o que Moisés faz? Dá ouvido ao povo. Dá ouvido ao povo. Então, muitas vezes a liderança perde o alvo daquilo que Deus tem para ele ou para ela. E a gente temer e dar ouvido ao povo. Não pode temer. Nós não podemos temer, nós temos que ouvir a voz de Deus e seguir. Por quê? Sem temer. Porque é dele as coisas, né? A resposta aqui o povo era dele. Eu falei uma coisa recentemente. A terra ele estava dando para o povo. Na igreja. Tudo era dele. Tudo é dele. Que é uma realidade. Igreja não é lugar de democracia. É lugar de teocracia. É o Senhor quem dirige. Exatamente. Tanto o pastor quanto a ovelha. Deus não vai argumentar com o pastor, porque ele vai querer fazer uma coisa e o pastor vai dizer, não, Deus, faz não. É teocracia. É Deus quem governa. E quando a gente se coloca debaixo de uma liderança, a gente tem que entender isso. Né? Tem que entender isso. Porque se Deus colocou aquela liderança, Deus está fazendo aquilo ali, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Aquela liderança escolhida por Ele tem que... Não, é muito sério. E se a liderança não fizer, Ele vai cobrar de quem? Da liderança. Da liderança. Porque tem muito dado, muito é cobrado. Fica com essa palavra, Deus te abençoe e não se esqueça que Ele seja o centro da sua vida, o centro das suas decisões e o único e verdadeiro Deus com quem você se relaciona e adora. Amém? Deus te abençoe. Então voltamos em Deuteronômio 5. Não é difícil de falar, gente. Tchau.